Allan Kardec, quando lançou o Livro dos Espíritos, como todos sabemos, a 18 de abril de 1857, esse livro que se divide em 4 grandes partes, na terceira, ele fez questão de trabalhar a ideia do casamento, já um tanto quanto confusa naquela época e hoje talvez até um pouco mais confusa, porque o casamento tem N interpretações. Mas os espíritos respondendo aos quesitos que o codificador da doutrina, Allan Kardec, colocou nas questões 695 e 696, ele deixou claro que o casamento é um avanço, é um progresso na marcha da humanidade. Caso contrário, o ser humano volta à vida animal, volta ao empirismo da taba, não tem responsabilidade. E aí surge o que nós vemos hoje para todos os lados, que é a irresponsabilidade do sexo livre. As pessoas têm o direito de assim agir, não somos nós que iremos dizer o contrário. Mas nós temos concepções que o Espiritismo nos traz que nos obriga a pensar em relação à vida eterna e não em relação aos prazeres transitórios da vida, mormente concentrados na carne. E é por isso que a gente vê, costumeiramente, pela invasão do sexo livre, muitas doenças que estão se multiplicando, as separações estão num volume assustador, consequentemente, nós estamos vivendo uma época muito difícil para a sociedade humana. E nós temos que lembrar mais uma vez, como já o fizemos em outras oportunidades, que o casamento ele é fundamental para a organização socio-moral da sociedade, porque ele é o casamento formador do lar. E o lar, como nós sabemos, é a principal célula do universo. Pode parecer presunçoso, jactancioso dizer isso, mas é uma verdade. Porque o universo pensante, o universo inteligente, ele começa no lar. É claro que ele se estrutura de variadas formas, mas começa no lar. Assim como até algumas dezenas de anos atrás, nós não sabíamos que o corpo físico, em média, tem de 80 a 100 trilhões de células. E quando nós, então, pensamos que se uma única célula dessas 100 trilhões se tornar cancerígena, ela vai passar o mal para as outras células. É aquilo que a ciência chama de metástase. Consequentemente, uma célula doente pode matar um corpo. Assim também, como um lar doente pode contribuir para a degradação moral da sociedade humana. Daí a gente entende definitivamente que o lar é o fundamento para a educação do ser. Há aqueles que ainda continuam se enganando, achando que podem transferir a formação dos seus filhos para as escolas. Mas nós, os espíritas, sabemos que as escolas não educam, as escolas instruem. Quem educa é o lar, é a orientação próxima, mais íntima, com os pais, é a exemplificação dos pais, e é assim então que se vai construindo o homem integral, quando se associa à instrução, que é fundamental, é a base intelectual para a formação moral, mas não se pode prescindir da educação. Assim como nós temos o homem socioeconômico da sociedade atual, por ser muito bem formado, muito bem instruído, ter uma excelente profissão, nós temos que pensar também no homem integral. E o homem integral é, acima de tudo, aquele que, devidamente aculturado, tem também as orientações ético-morais necessárias, as orientações a respeito das leis de Deus, que nos faz indagar o que é que nós estamos fazendo aqui e para onde é que nós vamos e como é que nós vamos responder a Deus e a nossa consciência o resultado dos nossos atos. Daí a importância de entender que o homem integral ele é fundamental para a paz social, para a formação de uma sociedade ideal,
Por quê? Porque o homem integral, ele não erra. Ele erra, quando erra, ele erra pouco, sem gravidade, pelas limitações que todos nós possuímos. Mas ele tem a formação ideal. Daí porque ele não volta à condição animal para se deixar corromper pelos vícios, pelos crimes, por esses disparates que nós estamos vendo aí, que está desorganizando a nossa sociedade. Isso não é de hoje, isso já vem da antiguidade. Lembro-me que quando a sociedade grega estava no auge do seu processo filosófico, a época, 4, 5 séculos antes do Cristo, era considerada a sociedade mais organizada, era considerada a sociedade mais bem aculturada. Só que chegou a uma tal condição que muitas mães da sociedade ateniense, grega, procurou Licurgo, o grande sábio daquele período, um impressionante educador, um verdadeiro gênio da pedagogia daquele período, para pedir orientação. E disseram, olha, nós botamos os nossos filhos nas melhores escolas, temos os melhores professores, eles recebem as melhores instruções, mas eles estão se degradando, estão se entregando à bebida, ao vício, ao desequilíbrio do sexo, estão se tornando violentos. E pediram que Licurgo fizesse uma preleção a respeito, que lhes passasse uma orientação. E o que fez Licurgo? Simplesmente pediu que elas se preparassem para estar num dia, num local, num horário aprazado, a fim de que ele pudesse prelecionar a respeito. E assim aconteceu. Foram para um teatro daquele período e Licurgo chegou e lá estavam centenas de mães. E ele se fazia acompanhar de 4 caixas. 2 caixas com 2 cães separadamente e 2 caixas com 2 coelhos separadamente. Ele abriu uma das caixas, saiu um coelho, ele abriu uma caixa que estava ao lado, onde tinha um cão, que quando se viu livre, partiu para cima da lebre, do coelho, e o devorou impiedosamente. As mães ficaram horrorizadas, foi um espetáculo de sangue, incomodava o olhar, mas Licurgo estava a caminho de dar uma grande lição. Depois, então, limpo o ambiente, ele abriu a outra gaiola, saiu o outro coelho. Imediatamente, ele foi abrir a outra gaiola e as mães ficaram desesperadas, esperavam a repetição do espetáculo sangrento. Mas não foi isso que aconteceu. Quando ele libertou o cachorro, o segundo, esse cão dócil, domesticado, amestrado, foi para junto do coelho, deitou-se ao seu lado, brincou com ele, o lambeu, rolou no chão com o coelho, mostrando um carinho que não é muito comum no animal. E então Licurgo deixou muito claro que era o resultado da instrução do mundo para a educação do lar. Aquele cachorro que devorou a lebre não tinha a menor educação, não tinha a menor domesticação. É como se fosse um cão de rua, um cão livre. O outro não. O outro, disse Licurgo, era um cão educado, era um cão amestrado, era um cão preparado para agir de conformidade com o que o seu dono desejava, sem deixar voltar à índole animalizada e agressiva. E, para encerrar o espetáculo, ele não fez preleção, simplesmente ele virou-se para as mães e disse, é isso aí, o cão, o primeiro, feroz, não estava educado, o segundo estava. Então façam as senhoras as mesmas coisas, não só deem prazer e a educação do mundo, mas acima de tudo, os eduque com a exemplificação, com os valores morais, voltando-os para Deus e para a vida eterna. Porque compreendendo que Deus existe e a sua justiça é absoluta, é perene, eles temerão alguma coisa. E a partir do temor, eles passarão a amar a Deus. E, consequentemente, eles vão respeitar a si próprio, respeitando a sociedade, e não vão contribuir de forma alguma para esses despauterios que vocês nos trouxeram. Nós vamos ajudar a construir a sociedade dos nossos sonhos. Prezado amigo telespectador, no programa anterior
eu iniciei um tratamento do assunto das contradições em relação às informações que vêm da mediunidade. A contradição é um assunto que foi estudado por Allan Kardec no capítulo 25º do Livro dos Médiuns, que ele chama de Contradições e Mistificações. Eu relembro que a contradição no ambiente espírita diz respeito às informações e ensinamentos difundidos no meio espírita, que elas são contraditórias entre si, em especial porque são contraditórias aos ensinamentos de Kardec. Também tem ensinamentos que chegam, que não foram contemplados, são novas informações na obra de Kardec, e que são contraditórios em diversos autores. Isso é tudo difundido sem nenhuma preocupação. As contradições são de duas origens, né? A de origem nos homens e a de origem nos espíritos. Citei já que um autor espiritualista chamado Zolar, um autor americano espiritualista, que tem um livro chamado Caminhos da Mediunidade, ele apresenta no capítulo 6º uma frase assim: Allan Kardec, uma pedra no sapato do espiritualismo. O que ele quer dizer com uma pedra no sapato do espiritualismo? Kardec é aquele indivíduo, aquele autor da doutrina espírita, o codificador, que plantou essa doutrina no ambiente da França. E ela chega à humanidade em 18 de abril de 1857. Kardec também trouxe o tema espírita ou espiritista para tratar do assunto e chamou de espiritismo, para diferenciar do espiritualismo de outros conceitos espiritualistas. Então ficou claro. Então, quando se trata de espiritualismo, no conceito Zolar, é aquilo que já era difundido, que vinha nas Américas e mesmo na Europa. A contradição, que fala de Zolar fala da reencarnação, ela tem uma explicação relevante, porque os anglo-saxônicos não aceitavam a questão da reencarnação. E Kardec mesmo, nesse capítulo 25, diz que uma das maiores contradições é a respeito do ensino da reencarnação. Então, quando perguntados muitos espíritos lá no ambiente anglo-saxônico, tanto na América quanto na Inglaterra, por exemplo, naquela região do Reino Unido, não tinham uma segurança e certeza a informar se de fato eles tinham reencarnado, se conheciam a reencarnação. Então essa divergência, ela cria uma dificuldade de entendimento. Por que os espíritos perguntados não sabiam sobre a reencarnação? Nós sabemos que a libertação da matéria pela morte do corpo físico não dá sabedoria a quem não a tem. Não dá conhecimento a quem não a possui. Quem tem um conhecimento que não acredita na reencarnação, que não aceita nem a vida após a morte, quando se encontra no lado de lá, tem grandes dificuldades, principalmente porque ele não entende o que está acontecendo consigo. Porque ele sabia que se eu morresse, tudo acabava. Como ele não acaba, ele se acredita não morto. Então é uma dificuldade. Quem não acredita sobre a reencarnação também não vai aprender assim da noite para o dia, porque está no estado de dificuldades espirituais. O meio científico não conseguiu provar de uma forma muito contundente e definitiva a reencarnação. Existem evidências, existem estudos, pesquisadores relevantes no mundo da ciência americana, por exemplo, Ian Stevenson e o indiano Banerjee trataram do assunto, fizeram muitas pesquisas, mas para o meio acadêmico oficial, aquele meio mais quadrado, mais conservador, isso não é uma prova contundente. Então, o que o espírito leva pelo portal da morte quando deixa o corpo físico? Os conhecimentos, crenças e convicções que tinha, seus valores. Então, quando ele se manifesta pelo meio mediúnico, ele vai trazer as suas crenças. Recentemente, em reunião mediúnica, nós recebemos manifestação de entidade, dizendo que Jesus não era nada daquilo, que ele tinha convivido com Jesus, que não era daquilo que nós imaginávamos, e a gente identificou ali, provavelmente, um daqueles hebreus antigos que ainda guardam a vinda do Messias e que achava que Jesus era mais um daqueles profetas que tantos passaram e tinha um conceito diferente e tem essa crença, dizer assim, eu vim aqui para alertar vocês, estão enganados, não é nada disso que vocês pregou, que vocês falam. Então veja, esse espírito ainda está há 2000 anos arraigado nos seus valores e conhecimentos. Então ele tem um conjunto, se o indivíduo quiser ficar fechado dentro de si mesmo, ele não vai avançar nunca, não vai em busca de um conhecimento novo. A reencarnação
ela também é uma outra dificuldade, né, de aceitação para alguns povos. Embora no meio anglo-saxônico, nos dias atuais, a gente vê muitos autores que falam da reencarnação, tratam dela e escrevem sobre ela, e há programas de televisão, há seriados que tratam disso, e isso é entendido. Mas ainda há uma resistência de um grupo. Mas no século XIX, essa resistência era muito maior, as pessoas tinham muito mais dificuldade de aceitar isso, né? E aí vem uma espécie de crença popular, que alguns dizem, né, que não era só porque não há uma demonstração científica, não era só porque não há uma prova cabável, né, da reencarnação, porque os espíritos também não souberam informar, mas alguns dizem que algumas pessoas da classe mais relevante, da nobreza, né, da intelectualidade, do poder econômico e posicionados bem na sociedade, têm muita dificuldade de aceitar a hipótese de renascer como um humilde, não mais como um pertencente à classe da nobreza, mas nascer como um trabalhador das classes mais simples, trabalhando nas dificuldades. Então, essa resistência a imaginar que ele, sendo hoje um ser, né, inglês, por exemplo, um duque, um barão, seja o que for, um conde, né, até um príncipe, ele possa vir a ser o cavalariço de um castelo qualquer, um sujeito simples que vive nas ruas, na dificuldade do seu trabalho, que nós sabemos que isso provavelmente é muito normal para o crescimento do próprio espírito, né? A contradição de origem espiritual, nela chega aos meios mediúnicos, chega pelos meios mediúnicos, né? A grande dificuldade que nós temos é que muitos escritores não fazem sobre o que recebe qualquer análise mais profunda, comparativa de conteúdo, com Kardec. Eles vão recebendo e vão publicando, né? Eles não pegam Kardec, não pegam autores clássicos e vão escrevendo e publicam. Alguns nem conhecem a base na sua profundidade, né? Simplesmente publicam, sem fazer qualquer crítica. Chega ao meio, né, e as pessoas compram livros a toda hora, a edição espírita é muito grande, e aqueles que não conhecem na profundidade ficam com dificuldade de interpretar, porque encontram a contradição. E agora quem está com a verdade, né? Por exemplo, há gente que define de uma forma muito intensa que Chico Xavier foi a reencarnação de Allan Kardec e colocam provas sobre isso, querem provar para todo mundo que isso é uma verdade, né? Essas declarações não têm concordância no meio espírita, e mesmo Chico nunca se interessou, né, em tratar desse assunto, e a gente nota as personalidades diferentes, mas não tem como provar, né? Kardec, na codificação das obras espíritas, tomou muito cuidado de não ficar preso à revelação de um único espírito. Ele fez o trabalho do ensino universal dos espíritos, fez muitas questões e mandou para diversas partes, para diversos médios que trouxeram esse conteúdo para, né, ele poder analisar. E aquilo que tinha muita divergência ficou esquecido por um tempo para ser melhor entendido, interpretado, para ver em que fundo estava a verdade. Então, Kardec fez esse trabalho, né? A grande dificuldade que nós temos, né, nos dias atuais é fazer esse trabalho. Por exemplo, tem coisa nova que chegou, que Kardec não teve tempo de tratar, então quem é que vai dizer o que integra a base? Não, isso integra a base. Nós sabemos de gente muito séria, como o Zilda Gama, né, a Ivone Pereira, o Chico Xavier, o Divaldo e tantos outros autores trouxeram pelo meio mediúnico as informações. No meio clássico temos Leon Denis, temos Gabriel Delane, que trabalha nessa área, temos Ernesto Bozano, que fizeram pesquisas, Gustavo Gelei, né, Dr. Juier, tantos outros que trouxeram. O que de fato a gente pode dizer isto complementa, isto integra a base, né? Autores modernos também trouxeram conteúdo. Então fica aqui para nós essa grande dificuldade, porque ninguém quer assumir, ninguém também vai dar a delegação, como se dá a Kardec, para que ele diga que é o responsável pelo sono. Fico por aqui, meus irmãos. Convido vocês a continuarem nesse programa, que é uma excelente escolha televisiva. E tchau! No Evangelho comentado de hoje, como havíamos prometido em programa anterior,
Nós vamos dar sequência ao capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador. Quando, Daniel, nós ouvimos falar do Cristo Consolador, já nos lembramos ou nos reportamos aquilo que ele possa vir a nós para nos curar de algo. É isso que nós pensamos, ou a maioria de nós assim o faz. Mas por que Jesus, nos seus ensinamentos do Evangelho, ele promete o alívio e não a cura dos males? Essa situação, ela, em princípio, parece intrigante para nós, né? Porque ao tempo do Cristo, deu a impressão de que ele veio para curar os corpos. E ele fez referências a essa questão, particularmente no instante em que ele, na companhia do seu amigo Pedro, ele de alguma forma, né, faz a sua própria catarse, dizendo que ele fora mal entendido pelos companheiros de ideal e também por aquelas pessoas que o buscavam. Mas Jesus efetivamente não veio curar as enfermidades corporais, mas veio alentar as criaturas e orientá-las para uma terapêutica definitiva, né? Os ensinos do Cristo são altamente terapêuticos para o espírito. Então é neste campo que Jesus atua, na matriz espiritual do ser, de onde promanam todas as enfermidades que aparecem na fisiologia, né? O que está doente não é o corpo. A enfermidade está na alma, está no espírito. É esta matriz que precisa ser transformada. Então, quando Jesus apresenta o seu Evangelho, ele apresenta definitivamente uma terapêutica que, num primeiro momento, dá-nos o alento, porque em aparecendo a enfermidade, nós compreendemos até o valor e o efeito da enfermidade em nós, né? Então, como almas enfermas, nós temos a capacidade de transformar a matriz enfermiça, doente, em saúde plena, né? Então, o ensino de Jesus, ele é altamente alentador. Porque uma vez que nós inoculamos essa vacina moral em nós, é natural que nós tenhamos a expectativa de nunca mais adoecer naquele campo, né? Nós saneamos, nós curamos a matriz da enfermidade e, tanto quanto possível, a exemplo do que ele dizia para os que foram curados, não repita o erro para que não tornes a enfermar, né? Então, Jesus, ele consola pelos seus ensinos na presença da própria doença, que nós a elegemos como instrumento exatamente de terapia, né? De não repetição dos equívocos. Então, todo o seu ensino, primeiro, ele estabelece uma cura definitiva, mas, estando enferma a criatura, dá-nos o alento, a esperança de que, vencida esta fase, nós não venhamos a enfermar novamente pela voltaremos repetição a pecar, como o texto que está nos Evangelhos, né? Nós estamos tratando do Evangelho 6, do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Cristo Consolador. Daniel, eu estava fazendo uma colocação que nos é fantástica de como que nós podemos aliviar o nosso sofrimento. Agora, uma coisa, como podemos conseguir a libertação desse sofrimento, Daniel? Esse é um processo, né? Quando nós tratamos das questões de ordem espiritual, de ordem moral, nós não imaginamos que de um instante para o outro nós vamos alcançar a angelitude. Primeiro que o planeta Terra não é local de anjos, né? Tampouco de demônios. É local de espíritos em processo de transformação moral, né? Nós estamos a caminho evolutivo, né? A morada que nos recebe presentemente, que é um planeta de provas e de expiações, é morada comum de espíritos num certo grau evolutivo, né? Então,
veja, esse processo de transformação, ele acontece ao longo de sucessivas existências e de uma cronologia que a gente não consegue precisar no tempo, mas que o espírito precisa cumprir, né? Quantos milênios nós vamos demorar para atingir um certo grau evolutivo? Ninguém o sabe, né? Mas nós sabemos que estamos sempre evoluindo. Esta existência que nós estamos presentemente vivendo, essa existência corporal, ela fatalmente nos colocará num patamar moral, evolutivo, diferente daquele que quando nós entramos nela. Nós sempre evoluímos. A métrica que nós vamos usar, às vezes ela não é perceptível para nós, mas a gente sempre sai de uma encarnação melhor. É fatal isso para nós. Podemos não evoluir em certos campos, mas evoluímos em outros campos, né, da experiência espiritual. Então, veja, o processo de libertação é o processo que nós poderíamos associar ao processo de salvação, podemos dar a denominação que quisermos, mas o processo, ele está acontecendo ininterruptamente, né? Ininterruptamente. Então, evoluímos sempre. Nós nunca estacionamos. E mais, nós nunca retrogradamos, ou seja, evoluímos, descemos os degraus das conquistas morais já feitas. Então, já podemos dizer aí, né, Daniel, para a satisfação de todos nós, de que já é um consolo. Por isso, o Consolador prometido. Por isso, Consolador. o Cristo seja o Consolador. O Consolador. Isso é maravilhoso. Mas você dizia que vai milênios, talvez, para a gente conseguir entender alguma coisa na questão da elevação moral. A bem da verdade, já fazem mais de 2 milênios, 2000 anos que o Cristo esteve conosco, onde deixou exatamente ensinos fantásticos para a nossa transformação, e ainda não o entendemos, né, Daniel? Mas veja, Valdecir, ainda que nós estejamos a caminho, nos demoremos para perceber estágios espirituais mais evoluídos, mas é verdade também que nós já nos percebemos como espíritos diferentes, né, com certo grau evolutivo. Nós já estamos na fase da expiação. Significa dizer que nós já estamos naquele processo onde o rebote da lei divina nos chama à responsabilidade. E nós já temos capacidade refinada de perceber que certas práticas já não nos são aconselháveis. Paulo de Tarso, quando diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, ou seja, já estava desperto, e nós também já temos esse senso desperto, que não podemos e não devemos, sob pena de reação da lei, entende? Termos que reparar. A gente já sabe, inclusive através da ação dos nossos irmãos, entende? Que certas posições, certas atitudes são nocivas a nós mesmos, né? Se outrora matamos, espoliamos, predamos, né? Hoje, quem sabe, não façamos mais isso com tanta facilidade como fizemos outrora, irresponsavelmente. Por quê? Já maturou em nós um senso de responsabilidade e a gente já consegue aferir na nossa intimidade aquilo que é bom e aquilo que não nos é conveniente. Quer dizer, repetindo, já é um consolo para todos nós. Sem dúvida nenhuma. Daniel? Os ensinos do Cristo são nesse sempre tempo, são, né? Bom, nós estamos tratando do Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 6, que é o Cristo Consolador. Aí o Cristo, no seu Evangelho, ele diz que nos enviaria um Consolador que permaneceria conosco eternamente. E no próximo programa, nós vamos tratar exatamente deste Consolador que Cristo houvera nos prometido. O Espiritismo, em palavras simples, volta já já.
Amigos e irmãos, nosso fraternal abraço, nossa rogativa a Jesus, que tenha morada em nossa intimidade. Vamos, na continuidade do nosso assunto, falar das nossas paixões, dos nossos hábitos, como estamos propondo diante da continuidade desse assunto. Para nós buscarmos sanear algumas dificuldades que temos e responder à nossa intimidade, algumas angústias, aflições, medos, até mesmo pânico que se constitui em nós, vazio existencial, são sensações e sentimentos que muitas vezes nós temos e que não sabemos de onde vem. E o Evangelho nos norteia, nos coloca um rumo. Nós temos uma escritora espiritual, quando falamos escritora espiritual, estamos falando de um espírito superior, bondoso, com o nome Joana de Ângeles, que tem trazido à Terra inúmeras psicografias, livros em si, chamado A Série Psicológica até mesmo, através do médium Divaldo Pereira Franco. Esses livros sempre nos mostram o nosso funcionamento, a raiz dos nossos problemas, a essência que mora em nós. Como trabalharmos isso? Porque, por exemplo, dentro das nossas viciações, nós falamos de angústia, muitas vezes nós temos sentimentos que nos infelicitam e não sabemos como lidar com eles. Nós temos mágoas e falta, às vezes, não aceitamos o outro ou entravamos a nossa felicidade mediante questões que o outro nos apresenta, porque não temos um nível de aceitação, de compaixão, de compreensão que desejamos. E aí a nossa amiga espiritual começa trabalhando de dentro de nós. Primeiro, nos olhar. Quem somos? Temos que ser generosos conosco. Se temos esse sentimento, não está escrito que é proibido termos esse sentimento. E se nós não enfrentamos esses sentimentos, essas sensações, essa angústia ou pensamentos destrutivos, que muitas vezes nós desejamos ser alegres, contentes, superar as dificuldades sempre com espontaneidade, com alegria, e qualquer coisa nos derruba e a gente não consegue se desvencilhar dessa dificuldade. Então, olhar para nós, sabermos que estamos sentindo isso tudo, olharmos para esse sentimento, que é a tal questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos, que os companheiros já devem ter aqui focado para os irmãos, que foi perguntado à espiritualidade superior como se melhorar ainda nesta vida. E os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade evoluiu disse: conhece-te a ti mesmo. Então é conhecer esses sentimentos, esses medos que nós temos. E se constituem em inúmeras situações. Nós vamos depois focar viciações, porque está no âmbito da consolação, porque o Evangelho nos responde. E a nossa irmã diz isso para a gente: seja gentil. O auto-perdão faz parte dessa caridade com você mesmo. A questão é, quando eu olho para esse sentimento, o que é que eu vou fazer com ele? Ou que atitude eu vou ter perante ele, perante o outro, é que mostra e que fará toda a diferença entre ser um homem de bem e produzir o bem ou não, ou se constituir ou construir o mal em minha vida. Mal que pode não me atingir necessariamente agora, embora já esteja expressando na minha harmonia, na minha saúde psicológica, espiritual, alguma diferença. Porque quando na consciência se processa alguma coisa que está de vias da contramão daquele bem-estar, nos incomoda bastante. E se insistirmos, sem lidarmos com isso, isso acaba mergulhando no nosso inconsciente profundo
e acaba sendo uma construção, às vezes, que daremos conta na próxima existência. Então, se nós queremos nos melhorarmos agora, nesta vida ainda, comecemos por olhar para nós mesmos. E sendo generosos para conosco, fazendo esse olhar daquilo que realmente não é lícito, que não nos cabe mais, que nós já amadurecemos, que não desejamos ter ou ser este homem velho, ter esse ranço, essa arrogância, ter esta falta de harmonia, de alegria e de deixarmos-nos que as coisas exteriores venham e nos perturbem, nos derrubem, nos tragam depressões profundas e dificuldades, outras tantas. E nós temos que ser gentil nesse sentido. Quando olhamos um pensamento, e a nossa amiga espiritual nos diz assim, que o nosso pensamento parece um macaco louco, ela também entra nesse âmbito oriental, porque pula de galho em galho. E se nós formos analisar, quanta coisa passa pela nossa mente sem um filtro da lógica, sem o filtro da fraternidade, da amorosidade, com o pronto julgamento ou com o pronto preconceito das coisas, que nem sempre é a verdade, que nem sempre contribui para a construção da vida. Então, primeiramente, nós vamos começar a conhecer o que pensamos. Nós somos em si aquela questão que já todos conhecem, que o que pensamos é o que somos. É uma realidade, se constitui em nós. Mas temos que ser generosos, porque quando nós empurramos o nosso pensamento muito fortemente, ele reage como uma mola. Você pressiona muito forte e aquilo retoma também com a mesma força. Não, seja gentil. Analise o que te passa no campo íntimo, na intimidade. Procure saber por quê e procure trabalhar com a luz do Evangelho segundo o Espiritismo, ou do Evangelho que você entenda, que é os exemplos de Jesus, para que você possa nortear, então, a sua mente, a sua casa íntima e, é claro, por conseguinte, a sua atitude, a sua postura diante do outro e diante de você mesmo. Então, vamos começar a fazer essa jornada do conhecimento de nós mesmos, a fim de que nós possamos trazer consolações. E essas consolações vão estar na pedagogia de Jesus Cristo, nosso Senhor. O homem pode vasculhar e vasculha e progride, graças a Deus, que vasculhamos, que progredimos, somos acionados por essa lei de progresso. Mas a pedagogia de Jesus está sempre atual em nossas vidas. Muita paz. Olá, bem-vindo ao quadro Espírito Jovem. Nós estamos trabalhando neste quadro todas as temáticas que são filhos ou decorrentes dos aspectos de educação, a educação espírita. Portanto, nós já vimos e percorremos na literatura espírita, em Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos e na Codificação Espírita, os conceitos à educação relacionados, o conjunto de hábitos adquiridos. Tratamos em diversos episódios e alguns episódios a questão dos hábitos e percebemos que dos hábitos, para melhorar os hábitos, nós entramos no assunto desenvolver inteligências, porque também é uma questão de O Livro dos Espíritos, onde nos ensinam eles, nas suas respostas, lá na questão 780, que ao desenvolver as inteligências, nós proporcionamos, engendramos o progresso moral. Aí sim, de fato, um novo conjunto de hábitos daquele que se melhora, daquele que domina as suas más inclinações, as suas imperfeições. E depois entramos na seara para entender um universo mais completo, uma visão mais sistêmica que a doutrina espírita nos dá, de um conceito que está no Evangelho segundo o Espiritismo de forma brilhante, que é a reencarnação. Os Espíritos respondem lá na questão, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que no início nós só temos instintos, mais avançados e corrompidos temos sensações, mais instruídos e depurados temos sentimentos. É essa educação dos sentimentos que nós estamos, portanto, tratando,
passando pelo desenvolvimento das inteligências, todos os tipos de inteligências que a ciência vai descobrindo e mapeando. É interessante para cada um de nós, e nós educadores, para nossos alunos, filhos, pessoas da nossa convivência, que possamos identificar esses aspectos e ampliar a nossa capacidade de desenvolver os processos pedagógicos, os processos educacionais. Sim, temos muitas inteligências e elas nos propiciam sermos pessoas melhores quando nós vamos discernindo entre o bem e o mal, conforme está lá exarado em O Livro dos Espíritos. Mas se nós considerarmos apenas uma vida, biologicamente ou na visão atual da ciência ainda, que ainda não descortinou os aspectos da reencarnação, nós vamos entendendo que numa vida apenas, por mais que possamos viver bastante e longamente, é impossível que nós possamos aprender todo um conjunto, todo um ferramental de inteligências, de conhecimentos. E mais ainda, a reflexão necessária depois de adquirido esses conhecimentos para a nossa transformação moral. O exercício de colocar em prática aquilo que aprendemos no campo do saber é o exercício moral, de ampliar a nossa envergadura moral. Numa vida apenas, seria muito pouco provável, absolutamente impossível, que nós pudéssemos desenvolver toda essa gama, toda essa amplitude que Deus nos permite ser deuses, conforme a assertiva do próprio Jesus, nosso modelo e guia. Sede perfeitos, como é o vosso Pai Celestial. Como seremos perfeitos se consideramos apenas uma vida e há um conjunto inteiro de pessoas nas suas provações e expiações que não têm a oportunidade de viver longamente e bastante para adquirir o máximo de sabedoria e o máximo de desenvolvimento moral? Pessoas jovens que morrem em tenra idade, que não puderam ter a chance de crescer, de avançar, de aprender. Então a visão espírita traz, não é um conceito novo trazido pela doutrina espírita, mas é um conceito revivido por ela, já dos nossos antepassados, já da filosofia grega, da teoria das reminiscências. Todas as religiões orientais passam pelos aspectos de que nós consideramos na doutrina espírita com a assertiva e com a palavra reencarnação. Ela se apresenta, como nós vimos em blocos anteriores, de diferentes aspectos ou diferentes conceituações. Os gregos com a sua metempsicose, palingenesia, os orientais com samsara, o ciclo de reencarnações, a roda de reencarnações. Então vejamos que do ponto de vista religioso, ao considerarmos o tríplice aspecto, ciência, religião e filosofia, nós temos o conceito de muitas vidas, tantas quantas forem necessárias para o nosso desenvolvimento, burilamento, também nas religiões ocidentais e religiões cristãs. Jesus, nosso mestre e guia, deu alguns sinais para os seus discípulos e outros pensadores e para o povo em geral dessa possibilidade. Quando os discípulos perguntam quem fora Elias, como os escribas haviam dito que Elias haveria de vir, Jesus disse a eles claramente: Elias já veio, mas eles não o reconheceram. E o Evangelho termina dizendo: e os discípulos, os apóstolos, perceberam que se tratava de João Batista. Muito claro na religião está o aspecto da reencarnação. Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Hoje vamos utilizar um pequeno texto para as nossas reflexões e eu vou utilizá-lo parcialmente para a gente ir comentando. É um texto que encontramos na Revista Espírita de fevereiro de 1860, intitulado Conselhos de Família. Diversas mensagens ditadas por um espírito como conselho à sua família, que num encontro dessa família, numa reunião mediúnica, o espírito protetor desta família manifesta-se e a família pede a este espírito que ele dê alguns conselhos aos membros da família que estavam presentes, se ele poderia dar alguns conselhos. E ele respondeu que sim, que poderia dar alguns conselhos. E começa o seu conselho. Tenham confiança em Deus e procurem instruir-se nas verdades imutáveis e eternas que lhes ensina o livro divino na natureza. Olha que bela frase para a gente refletir. Começa: tenham confiança em Deus.
é evidente a necessidade de nos pautarmos e nos apoiarmos em Deus. Deus é a base de tudo. Deus é o fundamento de tudo. Sem a presença de Deus em nossas vidas, nada tem sentido. Já temos falado algumas vezes no nosso quadro A Vida em Pauta, em programas anteriores. Deus é o fundamento de tudo. Então, tudo que devemos começar a organizar em nossas vidas tem que começar por Deus. E Deus, como Pai amoroso e bom que é, nada mais significativo do que buscarmos ter confiança em Deus. Na sequência, buscarmos instruir-nos. Nós temos que nos aproximar de Deus, temos que caminhar na direção da felicidade, temos que ser os filhos pródigos que retornam à casa do Pai. Para isso, precisamos instruir-nos. Nós buscamos instruções na área do desenvolvimento da inteligência através da ciência humana, mas precisamos também instruir-nos e desenvolver na área dos sentimentos, os corações, desenvolver os valores do coração. E estes valores todos, tanto da ciência quanto dos valores do coração, dos sentimentos, encontramos nas verdades imutáveis e eternas, como nos diz a mensagem, que estão escritas e que nos ensinam o livro divino da natureza. Deus, na sua obra, nos coloca ali as suas leis, elas estão disponíveis para nós, e isso nós vamos aprendendo, vamos descobrindo. Mas as leis são eternas e imutáveis. À medida que nós vamos descobrindo as leis de Deus que regem a natureza, nós podemos tirar os proveitos necessários do cumprimento e do uso dessas leis. Mas elas são imutáveis. A lei da gravidade é eterna. Mas, ao entender a lei da gravidade, entender outras forças, outras leis, nós conseguimos vencer e sobrepor outra força à gravidade, e com isto temos aí o transporte aéreo. Mas não mudamos a lei da gravidade, ela continua sendo a lei da gravidade. São imutáveis estas leis. E nós temos que aprender com isso. Neste aprendizado das leis físicas, nós vamos desenvolvendo a inteligência humana e facilitando as nossas vidas com muitas coisas que vamos trazer, que a ciência, os recursos, a tecnologia vamos trazendo para facilitar as nossas vidas, trazer conforto, mas precisamos também olhar estas leis da natureza eternas que estão nesse livro maravilhoso escrito por Deus e descobrirmos nestas leis também os valores do coração. A natureza possui, antes de mais nada, equilíbrio. Mas nós, seres humanos, seres pensantes, por não fazermos a leitura apropriada destas leis, desequilibramos estas leis. Teremos que equilibrar. Temos que ler a nossa consciência, porque outra lei que está na obra divina são as leis morais de Deus, os valores que, segundo os Espíritos, Deus escreveu na nossa consciência. Resposta à pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? E o Espírito responde a Kardec: na consciência. Portanto, nós temos que fazer a leitura das leis de Deus, das verdades divinas, que são imutáveis, eternas e estão disponíveis nesta bela frase que nos diz o espírito familiar desta mensagem, que nos ensina o livro divino da natureza. Portanto, devemos aprender, instruir-nos para isso. Adquirir os valores da inteligência e do coração para caminharmos na direção de Deus. Esse livro, diz o Espírito, prosseguindo com o texto, ele contém toda a lei de Deus. E os que o sabem ler e o compreendem são os únicos a seguirem o verdadeiro caminho da sabedoria. O que o Espírito está nos dizendo? Que tudo está na obra divina pronto desde os princípios, desde o princípio dos tempos. O que nós precisamos é saber fazer a leitura apropriada e fazermos o uso apropriado para caminharmos na direção da sabedoria. Observarmos o equilíbrio da natureza e respeitarmos esse equilíbrio e tomarmos parte nesse processo de equilíbrio e manter o equilíbrio da natureza de tal forma que possamos ser coautores com Deus. Observar a nossa consciência que nos convida na direção de cumprirmos as leis de Deus que nelas estão. Darmos ouvido à nossa consciência. O que fazemos para perturbar o equilíbrio e para não aproveitarmos a leitura daquilo que temos nesse livro da natureza, é porque não damos ouvidos à nossa consciência. Então precisamos dar ouvidos à nossa consciência, de tal forma que possamos colocar em prática as leis de Deus que lá estão, e assim caminharmos na direção da verdadeira sabedoria, na direção da
Este é o verdadeiro caminho. Fazermos a leitura da obra divina, tudo o que precisamos está na obra de Deus. Mas mesmo assim, Deus nos auxilia, nos manda seus emissários para mostrar como é que devemos fazer. E, evidentemente, o maior deles foi Jesus, que nos trouxe as lições definitivas para entendermos a obra divina, para entendermos a nós mesmos e podermos caminhar na direção de Deus, na direção da sabedoria. Dito de outra forma, na direção daquilo que eu chamo de doutorado na arte de amar. Caminharmos na direção do amor. Caminhar na direção do amor é caminhar na direção da nossa felicidade. Portanto, doutorado na arte de amar, sabedoria representam a felicidade, que tanto buscamos. Prossegue o Espírito. Que nada do que vejam seja negligenciado. Olharmos tudo com carinho, sem negligenciar nada. Cada detalhe, a natureza é riquíssima. O universo é riquíssimo em detalhes para nos auxiliar. Porquanto cada coisa, diz o Espírito, traz em si um ensinamento e deve, pelo uso do raciocínio, elevar da lama para Deus o homem, para elevar o homem na direção de Deus, sairmos das nossas imperfeições na direção de Deus. Portanto, observarmos, é o convite que o Espírito nos traz, observarmos cada detalhe da natureza, daquilo que nos cerca, das nossas relações, porque também aquelas pessoas que nos cercam fazem parte da natureza divina, da obra divina. Observarmos em cada ser que está à nossa volta as suas vitórias, as suas qualidades, os seus erros, os seus defeitos, não para julgamentos, não para acusações, mas para aprendermos o que fazer e o que não fazer deles. Prossegue o autor: em tudo quanto ferir a inteligência, tudo aquilo que atingir, que impregnar a nossa inteligência, que afetar a nossa inteligência, procuremos sempre distinguir o bem do mal, diz o Espírito. O primeiro para praticar e o segundo para evitar. Portanto, se observarmos, a mensagem que ele está nos dando é se observarmos a nossa volta, se observarmos cada detalhe, se usarmos a nossa inteligência, nós poderemos perceber a diferença entre o bem e o mal, e com isso possamos evitar o mal e praticarmos o bem. Allan Kardec nos convida à fé raciocinada, o uso da inteligência. Portanto, e vai além. Ele vai dizer que fé inabalável é aquela que encara a razão face a face, em qualquer época da humanidade. E ainda nos diz: não aceite nada que a sua razão não aceite, para que a gente vá se apropriando pela reflexão, pelo entendimento e pela compreensão. Compreender o bem e o mal, possamos então discernir e fazermos as nossas escolhas. Paulo de Tarso vai nos dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Discernimento, inteligência, impregnar a inteligência disso. E para finalizar a mensagem, diz o Espírito: antes de formular um julgamento, uma interpretação, um entendimento, volte sempre o pensamento para o Eterno, que os guiará no bem e não os enganará jamais. Voltarmos o nosso pensamento para Deus, para a sua obra, observarmos a grandeza da obra e podermos, a partir daí, fazer a leitura apropriada, porque Deus jamais nos engana. Continue assistindo nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. O Antônio Olivério, um companheiro nosso de um estado próximo, nos pergunta como adquirir a fé inabalável. Como se faz para crescer para Deus na visão espírita? Ô Olivério, eu diria para você que quando a gente quer progredir numa empresa, ganhar melhor salário, nós buscamos conhecer todos os mínimos detalhes da ação dessa empresa. O que são seus diretores, o que fazem, qual é o processo de trabalho, de produção, qual é a política de relações humanas, de administração de recursos pessoais e por aí vai. Isso no mundo, para uma empresa material. Deus não deixa de ser uma empresa, só que de ordem espiritual. E para crescer para Deus, nós temos que entender Deus minimamente, naquilo que se expressa através dos conhecimentos evangélicos, hoje redivivos pela doutrina espírita, que eu
sumariaria, que eu sintetizaria em 7 princípios fundamentais. É conhecer Deus e a criação, consoante o que a doutrina nos mostra. É compreender como se faz, como se manifesta a imortalidade da alma. É entender por que Jesus nos falou que existem muitas moradas na casa de nosso Pai. Conhecer a comunicação com os mortos através da mediunidade, a reencarnação, a lei das vidas sucessivas, a lei de evolução, ou seja, a evolução anímica, que é esse processo constante de crescimento através das vidas, em que a gente vai ampliando a consciência e nos aproximando cada vez mais das maravilhas universais. E as leis morais, porque sem as leis morais, Olivério, meu prezado irmão, nós não conseguimos avançar. Por mais que a gente domine o conhecimento, por mais que a gente saiba, nós precisamos das leis morais, porque são essas leis morais que sintetizam com absoluta perfeição as leis de Deus, consoante o que o Cristo nos mostrou e que a doutrina espírita vem, nos traz recapitulando através do Evangelho segundo o Espiritismo.